Numa lua distante e pacífica, um vilarejo agrícola encontra-se sob a ameaça das forças brutais do Motherworld. A salvação parece surgir nas mãos de Cora, uma estranha misteriosa que vive entre os aldeões. A fim de proteger seu lar e os seus, Cora embarca em uma jornada para reunir um pequeno grupo de guerreiros, forasteiros, rebeldes, camponeses e órfãos de guerra de vários mundos, todos eles com uma coisa em comum: a necessidade de redenção e vingança. Enquanto a sombra do Império se aproxima da Lua, uma batalha é travada pelo destino da galáxia. É neste momento que um novo exército de heróis nasce, unidos em sua luta contra a opressão e na luta pela liberdade. Cora e seus guerreiros se juntam em um esforço desesperado para tomar uma posição impossível contra o Mundo-Mãe, lutando com coragem e determinação para salvar suas casas e seus entes queridos. O mundo materno era governado por 1000 reis. A linhagem real devorou tudo em seu planeta natal e enviou exércitos para usar seus recursos na conquista de novos mundos. Apenas um assassino derrubou o rei e a rainha, cortando a linhagem para sempre. Um senador chamado Barisarius tomou o poder e começou a reprimir rebeliões nos confins do Império. Barisário enviou seu comandante mais brutal, Nobre, para reprimir a rebelião e garantir que o controle do Império sobre seus domínios continuasse firme. Atticus Noble, Ed Skrein, um brutal almirante do Império Militarista, viaja para a distante lua de Virt, em nome do Mundo-Mãe, uma nação impulsionada por séculos de conquista e guerra. Veld é uma comunidade agrícola simples, habitada por pessoas humildes e trabalhadoras. Cora, uma das habitantes de Veld, trabalha no campo. Ela revela que sua história é marcada pela guerra, pois foi soldada por muito tempo, o que a tornou uma estranha ao conceito de família. Os aldeões de Veld presenciaram a chegada do Dreadnought, a nave de guerra do Império, que entrou em sua atmosfera. Cora, sabendo do perigo que isso representava, emitiu um alerta aos moradores locais. Gunnar, um dos camponeses, defende a ideia de lidar com o Império como parceiro, acreditando que isso possa ser a solução para evitar uma confrontação. No entanto, Korra discorda veementemente, argumentando que o Império só está interessado em conquistar e nunca será um verdadeiro parceiro. Gunnar, que havia vendido seu excesso de produção para os rebeldes na última temporada, acredita que ceder às demandas do Império pode ser uma forma de evitar um confronto maior. Korra, por outro lado, acredita que é preciso resistir e lutar contra a opressão do Império antes que seja tarde demais. O chefe da aldeia, Sindri, apoia a posição de Korra, recusando-se a negociar com o Império e defendendo a necessidade de resistir à opressão. Noble explica que suas tropas estão na Lua em busca de um grupo de rebeldes liderados pelos irmãos Devra e Darian Bludexe e propõe um acordo aos aldeões. Ele oferece comprar o excedente de grãos da aldeia por 3 vezes o preço de mercado, argumentando que isso seria vantajoso para todos. Noble justifica a necessidade deste acordo, dizendo que os Blood Axes têm atacado portos e armazéns imperiais, o que deixou o exército com escassez de suprimentos. O líder da aldeia, Sindri, escuta a proposta, mas acaba recusando a oferta. Ele explica que as terras em que vivem são rochosas e os invernos são rigorosos, fazendo com que eles mal tenham comida suficiente para sobreviver. Sindri entende que aceitar a proposta de Noble poderia comprometer a subsistência dos aldeões e, portanto, se recusa a negociar com o Império. Gunnar, um dos fazendeiros locais, discorda das afirmações de Sindri, sugerindo que a aldeia ainda pode ter comida suficiente para ajudar o Império. A tensão entre os dois é alta, mostrando a difícil decisão que os aldeões enfrentam. Noble, impaciente com a recusa de Sindri, acaba o matando e ordena que Gunnar prepare a comida necessária para o exército. No entanto, após 10 semanas, a aldeia ainda não conseguiu produzir suprimentos suficientes para sobreviver e atender às exigências de Noble. A colheita da aldeia totalizou 12.000 alqueires, mas Noble esperava que 10.000 alqueires fossem destinados ao exército. Essa demanda excessiva coloca ainda mais pressão sobre os habitantes da aldeia, já fragilizados pela opressão do Império. Noble decide partir, deixando alguns soldados para trás para supervisionar a colheita e manter o controle sobre a aldeia. Entre os soldados estão Marcos, um soldado conhecido por sua crueldade, e o soldado Aris, que está cada vez mais desiludido com a imoralidade do Império e do Mundo-Mãe. Além dos soldados, um robô chamado Jimmy supervisiona a colheita e interage com os habitantes locais. Jimmy,
um modelo JC 1435, tem uma programação única que o impede de lutar após a morte de seu rei, o que o torna um personagem intrigante dentro do contexto da história. A presença dos soldados e de Jimmy na aldeia mantém a tensão alta, mostrando a delicada relação entre os aldeões e o Império, enquanto eles tentam coexistir e lidar com a opressão e as demandas do mundo-mãe. Com o tempo, Jimmy começa a desenvolver uma consciência própria, principalmente após ser constantemente hostilizado por Marcus. Essa mudança faz com que ele se torne mais independente e comece a questionar sua programação. O aldeão Sam se aproxima de Jimmy e uma amizade se desenvolve entre eles. Jimmy compartilha com Sam a história de seu rei assassinado e de sua filha Issa, explicando que o rei havia prometido uma era de paz e prosperidade para todo o Império. Jimmy faz uma revelação surpreendente ao dizer que Sam o lembra de Issa. Cora, interpretada por Sofia Boutella, estava cansada da vida na aldeia e sonhava em escapar da opressão do Império. No entanto, seus planos foram frustrados quando Gunnar e Dan decidiram ceder às exigências do Império, deixando a comunidade à mercê da sua misericórdia para sobreviverem. Nesse momento crucial, Cora se depara com uma cena aterrorizante. Os soldados do Império mantêm Sam, interpretada por Charlotte Maggie, e Ares como reféns com a intenção de agredi-la sexualmente. Essa situação coloca Cora e seus companheiros em uma posição extremamente vulnerável e em perigo, mostrando o alto custo da opressão que o Império impõe sobre os habitantes de Velt. Com coragem e determinação, Cora, com a ajuda de Jimmy, o desertor que se juntou a eles, confronta os soldados do Império e consegue neutralizá-los antes que possam causar mais danos. Essa ação marca um momento significativo, já que Jimmy nunca havia tirado a vida de outro ser humano desde a morte de Issa. Alertando os aldeões sobre a iminente retaliação do Império, liderada pelo temido Atticus Noble, Cora instiga os habitantes de Veld a se prepararem para defenderem-se e sua terra. Cora argumenta que a violência parece inevitável, e eles devem estar prontos para enfrentar o poderio do Império, mesmo que isso signifique usar medidas extremas. Cora e Gunnar embarcaram em uma viagem rumo à cidade portuária de Providence, com o objetivo de reunir guerreiros que pudessem ajudá-los a defender a aldeia contra o Império. Entre os potenciais aliados estava Titus, um general desonrado do próprio Império que, insatisfeito, havia voltado suas forças contra a pátria. Gunnar acompanhou Cora em sua busca pelos irmãos Devra e Darian Bloodaxe, também conhecidos como o Machado de Sangue. Gunnar havia fornecido grãos a eles na última temporada, criando uma ligação que ele esperava poder contar com seu apoio na luta contra o Império. Durante a viagem, Cora abriu-se e contou a Gunnar uma parte dolorosa de seu passado. Ela revelou que havia servido ao Império desde muito cedo, tendo sido adotada e rebatizada como Artelé por Balisarius, um comandante imperial. O comandante foi responsável pelo massacre de sua família e pelo extermínio da população de seu planeta natal, quando ela tinha apenas 9 anos. Com o passar dos anos, Cora ascendeu ao posto de oficial aos 18 anos e recebeu um cargo de comando, o que a obrigava a lutar em nome do Império, mesmo sendo o mesmo que havia devastado sua vida. Com o passar do tempo, Cora foi designada para ser a guarda-costas da princesa Issa, uma figura poderosa cujos poderes para dar vida eram temidos e venerados através do Império. No entanto, mesmo com suas habilidades de proteção, Cora não pôde evitar a tragédia durante a coroação de Issa. Nesse momento, a família real, composta pelo rei e pela rainha, foi brutalmente assassinada. Balisarius, após esse evento, declarou-se regente do Império, o que permitiu a continuação de suas campanhas de conquista e opressão, infligindo ainda mais sofrimento aos povos que se opunham à sua vontade. Ao chegarem a Providence, Cora e Gunnar descobrem que Titus provavelmente estava em Pollux. Para alcançar o planeta, eles necessitavam da ajuda de um contrabandista e criminoso chamado Kai, interpretado por Charlie Hunnam. Kai, depois de alguma negociação, concordou em guiá-los até Titus. Durante a viagem até Pollux, Kai os apresentou a 2 valiosos aliados, Tarak, interpretado por Stas Nair, um talentoso domador de feras, e Nêmesis, interpretada por Duna Bay, uma espadachim excepcionalmente habilidosa com aprimoramentos cibernéticos. Esses novos aliados se uniram a Cora e Gunnar em sua busca por Titus e na luta contra o Império. Finalmente, o grupo chegou a uma lua remota, onde encontraram Titus em um estado de embriaguez e aparentemente desmotivado.
Titus, um ex-comandante das forças orientais do Velho Rei, inicialmente se recusou a se juntar a eles na luta contra o Império. No entanto, Cora, usando suas habilidades de persuasão, convenceu Titus a mudar de ideia, sugerindo que ele poderia vingar seus soldados caídos, aqueles que perderam suas vidas quando Titus se rendeu a Balisarius. Inspirado por essa ideia, Titus finalmente concordou em se unir à causa da resistência contra o opressor Império, a fim de restaurar a honra e a justiça pelos seus companheiros falecidos. Usando as conexões anteriores de Gunnar com os Blood Axes, Cora e seu grupo viajaram até o planeta Sharaan, o lar do rei Levítica. Lá, eles buscavam encontrar os rebeldes liderados por Darian e Devra, com a intenção de convencê-los a se juntarem à causa da resistência. Darian, impressionado com a determinação e o propósito do grupo, concordou imediatamente em defender a aldeia de Velt e ofereceu o apoio de seus seguidores. Entre eles, Milius se destacou como uma figura importante, trazendo suas habilidades e recursos para a luta em conjunto com a resistência liderada por Cora. Contudo, Devra não compartilhava do otimismo de Darian e expressou suas sérias dúvidas sobre a capacidade deles em enfrentar o imponente couraçado de Noble, o Olhar do Rei. Ela considerava que esse confronto seria uma batalha sem esperança e um desperdício de recursos, já que um Dreadnought é uma máquina de destruição tão poderosa que poderia eliminar inteiros mundos, e não poderia ser derrotado por apenas um pequeno grupo de lutadores. Após a partida de Cora e sua equipe de Sharaan, Atticus Noble chegou ao planeta e agiu de forma cruel e impiedosa, retaliando com força total a população em retaliação por sua conexão com os rebeldes. Essa ação violenta demonstrava a imensa brutalidade e frieza do Império, e mostrava que cada tentativa de resistência tinha um preço muito alto a ser pago pelos que se atreviam a enfrentar seu controle opressor. Kai compartilhou com Cora sua admiração por sua decisão de abandonar a vida no submundo como contrabandista, mostrando sua intenção de se juntar totalmente à causa da luta pela salvação da vila. No entanto, antes de se dedicar plenamente à missão, Kai revela que ainda tem uma última entrega a fazer. Dirigindo o grupo a um entreposto comercial, Kai os conduz até o local onde o navio de Noble havia atracado recentemente, apresentando-lhes a possibilidade de coletar informações valiosas e avaliar mais de perto o poderio e os recursos do inimigo que enfrentavam. Porém, para espanto e desalento de Cora e seus companheiros, Kai os traiu, prendendo-os no entreposto comercial e revelando que suas verdadeiras intenções, desde o início, eram entregá-los a Noble em troca de uma recompensa oferecida pelas suas cabeças. Essa inesperada traição de Kai os coloca em uma situação perigosa, não apenas ameaçando a missão da resistência e o futuro de Velt, mas também pondo em risco a própria vida dos rebeldes que se uniram para lutar contra o impiedoso Império. Noble, cruel e implacável, analisa as histórias dos prisioneiros e os identifica com base em seus passados. Cora e Titus como desertores do Império, Tarak como um ex-príncipe criminoso e Nêmesis como uma assassina em busca de vingança contra os oficiais imperiais que assassinaram seus filhos. Com um evidente desprezo em suas palavras, Noble proclama que ao entregar os corpos de Cora, Tarak, Nêmesis e Titus ao regente, ele será aclamado como um herói do reino e recompensado com um assento no Senado, consolidando ainda mais seu poder e influência no Império. De que Gunnar paralise Cora, mas, em um inesperado ato de lealdade, Gunnar opta por libertar Cora e enfrentar Kai diretamente. Em um rápido e decisivo confronto, Gunnar se enfrenta com Kai e consegue derrotá-lo, protegendo Cora e seus companheiros. Com Kai finalmente neutralizado, os outros guerreiros são libertados e uma batalha intensa e decisiva começa a se desenrolar, onde a resistência enfrentará de frente as forças do Império em uma luta pela liberdade e justiça. Darian e Noble se enfrentam em um épico e violento confronto, enquanto Cora segura firmemente o cruel almirante em suas mãos. No auge da batalha, Darian, em um ato heróico e autossacrificial, sacrifica sua própria vida para salvar seus companheiros rebeldes, comprometendo a estabilidade do navio de Noble e provocando sua queda. Essa ação desesperada impede a completa destruição dos rebeldes e cria uma chance para a resistência continuar lutando contra o impiedoso Império. Após a batalha intensa e exaustiva, os guerreiros sobreviventes retornam em conjunto para Velt, onde são recebidos com alívio e gratidão pelos habitantes da aldeia. Jimmy, observando de longe a cena,
testemunha o retorno triunfante dos heróis à sua terra natal, refletindo sobre o papel fundamental que desempenhou em sua jornada para salvá-la. Ele sente-se grato por ter sido parte desse grupo valente de rebeldes que lutaram contra todas as probabilidades e conseguiram salvar Velt do Império. O cadáver de Noble é recuperado pelas forças do Mundo-Mãe, e, em uma surpreendente reviravolta, ele é ressuscitado através de um misterioso e poderoso ritual. Emergindo de volta à vida, Noble se encontra em um estado alterado e perturbador. Durante seu contato com a morte, ele fez uma ligação em um plano astral com Balisarius, o impiedoso e poderoso comandante do Império. Essa experiência transformadora fortalece o vínculo sinistro entre Noble e o Império e provoca um novo capítulo na saga da resistência contra o domínio opressor. Balisarius, em sua insaciável sede de poder e controle, mostra-se determinado a esmagar qualquer resistência à sua autoridade. Em uma ordem enfática e cruel, exige que Noble acabe com a insurgência liderada por Cora e a capture viva, permitindo que ele possa executá-la pessoalmente como um símbolo de sua superioridade e força. Essa reviravolta sinistra revela a verdadeira extensão das manipulações e ambições cruéis dentro do Império, com Balisarius usando seus súditos como meras peças em seu jogo de poder. Adora saber tudo sobre seus filmes e séries favoritas em um lugar só? Não perca mais tempo. Junte-se a nós e a uma comunidade apaixonada por filmes, transformando sua paixão pelo cinema em algo ainda mais especial. Prepare-se para descobrir uma nova aventura em cada vídeo. Clique no botão de inscrição agora mesmo